A administração, né, começou, como eu já falei, depois que começou a Revolução Industrial, onde começou-se a estudar de fato melhorias gerenciais dentro da prática da administração e da prática administrativa, onde nós tínhamos as indústrias e todos os empresários queriam descobrir como conseguir produzir mais, porque por mais que eu tivesse máquinas, eu não estava conseguindo ter efetividade em lucros. E aí chega o ponto de a gente estudar a questão de tarefas, a questão de como que é feito as coisas. Um estudioso chamado Frederick Winslow Taylor, lá no início da Revolução Industrial, era engenheiro. Ele começou a estudar e pesquisar que, ao verificar a forma como as pessoas estavam trabalhando, ele verificou que havia um erro na forma de trabalhar. Ele identificou que o ser humano, ele, na visão dele, era um ser que não gostava de trabalhar, mas sim trabalhava porque tinha medo de passar fome, tinha medo de ficar sem dinheiro. Se a gente for analisar hoje em dia, até isso pode ser verdade em alguns casos, né? Mas naquela época foi uma reviravolta muito grande que ele trouxe isso. Ele trouxe e falava que a teoria do Homo econômicos, que o homem é um ser vagabundo por natureza e que só trabalha porque tem medo de passar fome. E que se tivesse uma forma de conseguir receita, de conseguir dinheiro sem a necessidade de trabalhar, assim o faria. Dessa forma, a gente identifica que o quê? Que a gente tem uma visão onde surge o empresário verificando que talvez ele precisa agir de uma maneira diferente perante o funcionário para que esse funcionário consiga produzir mais e melhor. Ele começou a estudar o que foi chamado de tempos e movimentos. Ele verificava determinadas atividades que eram executadas por determinadas pessoas e ele começava a mensurar quantos movimentos essa pessoa precisava para executar aquela atividade e qual que era o tempo que ela levava, para que dessa forma ele conseguisse ter aí então um padrão. Como por exemplo, imagine que você trabalha numa pizzaria e você quer saber quantos passos e quanto tempo demora-se para montar uma pizza. Então você começa a cronometrar e verificar, o pedido chegou, né, o que vai ser feito? Né, vai chegar, colocar o extrato de tomate, ou abrir a massa, colocar o extrato de tomate. Então você vai colocando, medindo tudo que o cozinheiro está fazendo para montar de fato a pizza e quanto tempo leva. E você pega isso e começa a estudar com mais frequência, várias vezes, não é só nenhuma. Várias vezes, pega várias pessoas, até que você determina quem faz mais rápido e gastando menos tempo. Assim você tem a pizza pronta, perfeita, no menor tempo e no menor movimento, ou seja, no menor esforço. Dessa forma, você estabelece isso como padrão, que foi o que Taylor fez, estabeleceu isso como padrão, e todos os funcionários que entravam para trabalhar na empresa tinham que passar por um treinamento até que ficassem daquela forma. Então o cara ficava treinando, montar a pizza, até que conseguisse, por exemplo, montar a pizza em 30 segundos, ou vamos colocar aí 40 segundos, gastando 10 movimentos. Então ele ficava nesse treinamento repetitivo. Então lá no começo da administração, da Revolução Industrial, começou-se a verificar que precisava especializar a mão de obra. As pessoas que executavam esse trabalho para mim precisavam ter uma mão de obra especializada. E aí começa-se o trabalho da administração. Entender que essa questão de como as pessoas executam sempre foi sobre pessoas, sempre é pessoas, e eu preciso ter estruturado muito bem como que essas pessoas vão trabalhar dentro da minha empresa. A partir desse ponto a gente começa a evolução de que Taylor falava o seguinte, que a alta gerência, né, os donos da empresa, eles não precisavam saber como apertar parafuso, nem o porquê apertar o parafuso. O que eles precisavam focar era no crescimento da empresa, negociações grandes, vendas, aquisições e tudo mais. As pessoas que estavam na linha de produção, elas sim precisavam ser bem treinadas e bem capacitadas. Porque Taylor falava que se não houver uma boa gerência, tanto faz, porque a gente entra na questão de que a operação ela vai operar. Então, mesmo que eu não tenha uma ótima gerência, mas se eu tenho pessoas capacitadas que façam as coisas vão ser feitas. Depois de Taylor surge Fayol com uma visão parecida, mas que invertia muito essa questão de que eu preciso especializar a mão de obra. Fayol já falava que eu não preciso especializar a mão de obra, eu tenho que focar na especialização da diretoria, das visões estratégicas. Porque apertar parafuso, qualquer um sabe. Eu não preciso ficar treinando alguém para apertar parafuso, eu simplesmente digo que a pessoa tem que apertar o parafuso e pronto. Agora a gestão, os líderes sim precisam ser treinados em melhorias estratégicas, melhorias gerenciais, para que eles possam estar evoluindo. E ele definiu 14 funções administrativas do administrador. Isso a gente vai ver numa próxima aula, as 14 funções do administrador que Fayol definiu, que toda gestão precisa ter para que assim ela consiga ter uma longevidade muito maior. Pensando nisso, que
Eu não preciso ficar focando e capacitar as pessoas que estão trabalhando comigo. Elas já têm que saber apertar o parafuso. É claro que nessa época a visão trabalhista não era tão boa, as indústrias estavam começando, ainda não tinha muito essa questão de trabalho, leis trabalhistas, nada disso existia. Então a exploração tomava-se conta. A gente tinha jornadas de 12, 18 horas de trabalho por dia, porque tanto na visão de Taylor quanto Fayol, eles entendiam que o ser humano ele tinha que receber por produção. Então assim, quanto mais ele produzisse, mais ele recebia. Então dessa forma as pessoas que precisavam de dinheiro, elas trabalhavam muito mais por horas a fio, para que eles conseguissem produzir mais. Não tinha intervalos, não tinha horário de almoço, era bem complicada a situação naquela época. Diante disso, surge um pesquisador, psiquiatra, um psicólogo chamado Elton Mayo, que traz então, de fato, a visão mais de gestão de pessoas. Ele diz que o ser humano ele é um ser que gosta de trabalhar e que ele precisa estar num ambiente de trabalho que o estimule para que ele possa ser trabalhado. E dessa forma, para provar isso que ele pensava, ele criou uma experiência chamada experiência de Hawthorne. Essa experiência foi feita dentro de uma fábrica em Hawthorne, lá nos Estados Unidos, onde ele pegou 2 grupos de pessoas e dividiu esses 2 grupos entre um grupo que ia para uma sala A e o grupo que ia para a sala B, onde na sala A havia-se uma iluminação muito boa, uma climatização muito Peço boa. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Muito boa, uma climatização muito boa, mesas e cadeiras de uma altura ideal para que as pessoas pudessem trabalhar, equipamentos novos, a sala era cheirosa, não tinha. A sala estava top, bem organizada e pronta para as pessoas executarem os trabalhos. Já na sala B havia luzes faltando, luzes piscando, havia pouca iluminação no caso, a climatização não era tão boa, tá? Muito quente. Também a questão das mesas e cadeiras, umas estavam quebradas, não havia mesas e cadeiras muito boas. As ferramentas também eram ferramentas bem ruins, bem pouco utilizadas, e dessa forma as pessoas ficaram trabalhando ali durante períodos de dias. No final disso, ele mediu a quantidade da produção. É lógico que analisando, tu já deve saber que a produção das pessoas que estavam no ambiente melhor, com melhores condições, produziram muito mais, mas ele também analisou a forma como essas pessoas estavam. As pessoas que trabalhavam no ambiente mais organizado, elas pareciam que nem haviam trabalhado tanto assim, elas estavam tão felizes e satisfeitas em relação às que estavam no ambiente desagradável. No ambiente desagradável, as pessoas pareciam que tinham trabalhado por muito mais tempo, com muito mais peso e produziram bem menos. Então ele percebeu que o ambiente de trabalho faz com que a pessoa ela trabalhe mais e melhor sem perceber e de maneira que não canse tanto. Já no ambiente ruim, a pessoa vai se cansar muito e também vai produzir bem pouco. São esses 2 pontos que ele trouxe na visão dele, e ele trouxe que isso deveria ser aplicado dentro das organizações. Eu preciso entender as necessidades humanas. E aí surge esse Maslow, você já deve ter ouvido a pirâmide de Maslow, que instituiu as necessidades básicas do ser humano, onde a gente começa nas necessidades fisiológicas, nós vamos para as necessidades de segurança, necessidades sociais, autoestima e autorrealização. Necessidade fisiológica, você deve saber, necessidade de comer, de beber, de dormir. Depois eu vou para a necessidade de segurança, eu preciso ter um local que eu me sinta seguro. A gente, por exemplo, nós seres humanos queremos casas porque a gente se sente seguro, principalmente aqui no Brasil, a gente quer casas com muros altos, portões bem fechados, casas bem chaveadas, para evitar que tudo aquilo que a gente compre seja roubado, seja levado por outras pessoas. A gente precisa disso. Se por acaso o teu portão quebra e ele não fica fechado à noite, você não se sente totalmente seguro, você fica muito inseguro e você acaba não fazendo isso. Então é interessante
Mas também a necessidade de segurança é você ter um emprego bem legal, você ter um emprego onde você tem a segurança que aquele valor ele vai cair na sua conta no final do mês e que tu vai conseguir pagar todas as tuas contas, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas gostam muito de comprar parcelado. É por causa da necessidade de segurança que existe tanto parcelamento, porque as pessoas se sentem seguras em fazer as suas compras, sabendo que no final do mês elas vão ter o dinheiro suficiente para fazer o pagamento dessa compra que ela fez, parcelado e tudo mais. Se não fosse isso, talvez no Brasil nem existisse a questão do parcelamento tanto assim como a gente vê no dia a dia. Também quando a gente sobe para a necessidade social, nós somos seres sociais, nós somos animais que precisamos nos socializar. As pessoas que não socializam, elas desenvolvem patologias, isso você consegue observar em diversos acontecimentos que acontecem, pessoas que cometem crimes e quando vai analisar elas eram antissociais, elas estavam fechadas no quarto. Também a gente vê a questão de cenários depressivos. O Brasil passou por uma pandemia onde todo mundo teve que ficar enclausurado, né, fechado dentro de suas casas. Nesse momento, diversas pessoas produziram, né, e tiveram crises de depressão muito severas por conta disso. Elas não estavam mais socializando. Então, as pessoas precisam socializar. As pessoas precisam entrar em contato com outros seres humanos. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Depois nós temos as necessidades de autoestima, onde nós precisamos que as outras pessoas nos reconheçam como pessoas que nós somos, né? Nós queremos ser elogiados, seja por vestir uma roupa, por uma atividade executada, por algo que nós fizemos. Nós gostamos de receber elogios e isso faz bem para a nossa autoestima. E também nós temos a necessidade de autorrealização. Todos nós temos sonhos, todos nós temos pensamentos, todos nós queremos conquistar certas coisas. E dentro da necessidade humana, isso é uma necessidade básica. Eu preciso conquistar algo, eu preciso ir além do que eu tenho hoje, eu preciso ter uma realização. Esses pontos eles são importantes para que a gente entenda que dentro da organização é necessário que eu tenha, quando a gente trata de pessoas, a gente tenha um ambiente onde a pessoa pode realizar suas necessidades fisiológicas, porque durante o dia todo mundo precisa ir no banheiro, e esse banheiro ele precisa estar limpo, arejado. Da mesma forma que a pessoa durante o dia, ela precisa tomar água, e eu preciso deixar à disposição dela água para ela tomar. Uma necessidade básica do ser humano, ela precisa tomar água. Então eu preciso permitir e deixar algo que ela consiga tomar sua água. Depois a necessidade de segurança é justamente isso. Eu preciso deixar que a pessoa se sinta segura no ambiente de trabalho, seja em níveis de acidentes físicos ou também na sua necessidade de segurança financeira, psicológica e tudo mais. Ela precisa saber que ela está num ambiente seguro e que se ela fazer o que ela precisa, ela trabalhar muito bem, ela vai ter o retorno que ela espera. A necessidade de socializar significa que eu preciso fomentar que as pessoas socializem, fomentar que as pessoas criem grupos de trabalho, seja formais ou informais, para que elas possam socializar e assim construir vínculos. É claro que os vínculos eles devem ser tomados cuidado. Eu não posso criar vínculos que impeçam o desenvolvimento do trabalho, né? Eu tenho que permitir os vínculos que ajudem e auxiliem que as pessoas trabalhem melhor e mais felizes também. Eu também tenho a questão da autoestima. Eu preciso promover ações de elogio. Dentro da minha empresa, eu preciso trazer a meritocracia. O que é a meritocracia? A pessoa que executa, realiza as atividades, ela precisa receber o reconhecimento por conta disso e principalmente deve ser na frente da equipe. Eu nunca posso dar o reconhecimento por trás. Por quê? Porque a pessoa ela precisa desse ego, ela precisa massagear o ego às vezes. É claro que eu não vou ficar sempre batendo, sempre dizendo que ela é a melhor, porque senão cresce muito o ego e essa pessoa acaba, eu acabo passando além da conta. Então eu tenho que ser bem ciente de que a pessoa ela vai ter o ego massageado no limite certo. E também eu tenho que ter a visão de que eu preciso fazer com que essa pessoa tenha sua autorrealização. É claro que a autorrealização é intrínseca da pessoa, não sou eu que vou conseguir fazer com que ela se autorrealize, mas eu posso dar os caminhos. Como, por exemplo, eu entender primeiramente quais são a realização que ela quer atingir. Comprar carro, comprar casa, faculdade, estudar, um iPhone, um computador. Quais são essas autorrealizações? E aí eu dou os caminhos. Dentro da minha empresa eu posso criar, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro. Legal. Quanto que você precisa para comprar um carro? Eu preciso de 60 mil reais. Quanto que é o teu salário mensal? Isso eu construo junto com ela os atributos para que ela possa conseguir chegar no final e ter esses 60 mil reais trabalhando na minha empresa. Eu posso ajudar, porque como empresário eu consigo ter uma visão estratégica muito na frente. Então por que eu não vou gastar 30 minutos da minha semana para ajudar essa pessoa a ter também construir uma visão estratégica? Talvez ela nem tenha, né? Porque às vezes ela não teve condição de estudo, ela não tem a condição prática daquilo que eu tenho. Então eu sentar com ela e construir isso é uma questão que vai fazer com que ela se autorrealize. E se ela se autorrealizou na tua empresa, é sinal que ela sempre vai ficar. Por quê? Porque ela vai analisar e falar, poxa, foi aqui que me deu as condições de comprar um carro,
foi aqui que eu consegui o dinheiro para comprar minha casa. Essa é a melhor empresa para se trabalhar no mundo. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado um pouco de conhecer um pouco da evolução da administração. Na apostila vai ter mais conteúdo também. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!